Durante as últimas semanas, tenho recebido algumas palavras vindo diretamente de Jesus para mim. São algumas profecias que eu vou compartilhar com você, e esta é a primeira carta. Chamei essa série de Cartas Abertas de Deus. Justamente é uma carta, é um aviso, é algo que Jesus quer falar diretamente ao seu coração. E essa primeira carta de Jesus eu chamei de Seja Simples, eu tenho pressa. Eu vou ler a profecia que Jesus me entregou e logo depois vou fazer os comentários dentro da palavra de Deus e dentro do que o Espírito Santo me inspirou. Essa profecia foi recebida na madrugada do dia 14 de setembro de 2021. As palavras de Jesus foram assim: não temos mais tempo. Chegou a hora de estabelecer o meu reino de forma definitiva. Uma igreja sem mácula, sem tanta letra. Uma igreja que ama, que cativa pelo amor e não por teorias. Ainda em outro momento, Jesus disse que vai preparar algumas pessoas para que elas possam habilitar outras a ensinar apenas o que é essencial. Olha o que ele disse: eu quero que vocês passem apenas o essencial, pois não temos tempo. Chega de teoria, chega de tantos livros e conhecimento. Até quando vai ficar guardando tanto conhecimento para poder colocá-lo em prática? É tão simples, aprenda de mim. Ande como eu andei e cative as pessoas pelo amor em ação e não com teorias. Vá de encontro às pessoas, seja como for. Elas estão sedentas de mim, me procurando onde não devem. É tão simples, é tão simples. Parem de complicar, parem de colocar tantos obstáculos. Quem faz isso achando que não está pronto, está dando desculpas. Tantas pessoas ficam procurando seus dons, talentos, propósitos, chamado. Um só é o chamado, um só é o propósito. Que ame como eu os amei. Olhe para aquela cruz. Olhe para aquela cruz. O que eu passei foi muito doloroso. Ali está o amor, o auge do amor, o sangue do amor, a morte por amor. Foi ali que tudo começou. Então pare de teoria e coloque em prática. Não me pergunte como, porque eu tenho falado com os meus, mas eles não me ouvem, porque não param de procurar o conhecimento. Estão cheios de letras no coração e na mente, por isso não conseguem me ouvir. Eu falo diversas vezes, mas não me ouvem. Sejam simples, é simples. Não compliquem, sejam simples. Eu tenho pressa em fazer o reino se estabelecer de forma concreta, mas só aqueles que entenderam a viver a simplicidade do Evangelho serão usados poderosamente. Sejam simples, puros e retos. Sejam a essência, a imagem e semelhança, sejam amor, sejam vida, sejam verdade. Apenas recebam e deem. Parem de trazer tantas teorias. Minha igreja foi deturpada e eu usarei os mais puros e improváveis. Conheço os corações e sei os que estão preparados. Eu tenho pressa. Não percam tempo com a letra. Chega de letra. É hora de ação. Você sabe o que tem que fazer. Então não há desculpas. Preciso de pessoas que estejam disponíveis. E se você se fazer disponível, usarei você. Não teorize, faça. Chega de letra. Chega de tantas pessoas falando com você. Ouça de mim. Eu falo, mas vocês não me escutam. Aquiete-se e ouça. Eu estou muito perto, mais perto do que imagina. Deixa eu ser através de vocês. Deixa eu amar através de vocês. Deixa eu te usar. Eu preciso apenas dos puros e retos de coração, como uma criança. Preciso dos pequeninos. Tenho usado os pequeninos.
Aprendam a viver o sobrenatural e andar em amor com os pequeninos. Eles sim sabem o que é amor, pois eles dão a vida pelos seus como eu dei a vida por vocês. Aprendam com eles. Vocês acham que tem que ensiná-los, mas vocês que precisam aprender com eles. Não há tempo. Coloquem em prática. Eu quero corações disponíveis. Eu quero almas puras e retas, obedientes e que sejam conduzidas pelo meu Espírito. Meu irmão, minha irmã, vamos comentar cada parte dessa profecia de Jesus. Primeiramente, ele fala assim: não temos mais tempo. Eu acho que é muito óbvio que estamos vivendo no final dos tempos. Os sinais são evidentes para a volta do nosso Salvador. Só não vê quem não quer. Só que eu não vou desenvolver esse tema, pois ele é vasto. Se quiser saber sobre esses sinais, leia a palavra e pesquise em fontes confiáveis. O intuito aqui é fazer o que Jesus disse para fazer, sendo simples, porque ele tem pressa. Depois ele fala assim: chegou a hora de estabelecer o meu reino de forma definitiva. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus ele é revelado de forma progressiva em toda a Escritura. Para entender o que é reino de Deus, primeiramente precisamos saber o que não é reino de Deus. Primeiramente precisamos saber que o reino de Deus não é o céu. Jesus falava sobre o reino do céu e não sobre o reino no céu. Então temos que entender que céu não é para onde estamos indo. O reino de Deus tem origem nos céus e está vindo para a terra. A pregação de João Batista era o arrependimento porque o reino se aproximava. O reino de Deus não é o céu, não é a igreja. A igreja, embora seja o agente do reino de Deus, ela não é o reino de Deus. Jesus, ele mencionou a palavra igreja pouco mais de 4 a 5 vezes, mas reino de Deus 144 vezes no Novo Testamento. Todo o centro do ensino de Jesus estava focada no reino de Deus. A mensagem central do Senhor era o reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Todo o ministério de Jesus estava fundamentado sobre o reino de Deus. Seus ensinos eram de como entrar no reino de Deus. Suas obras testificavam a ação do reino. Todo o ministério de Jesus estava fundamentado na esperança gloriosa da vinda do reino de Deus. O reino, primeiramente, tanto na palavra grega quanto no hebraico, não fala de um lugar, de uma área, de uma geografia, nem sobre quem esse reino é exercido. Mas essa palavra reino, no primeiro momento, fala do direito legal de governar, ou seja, o direito legal do rei governar, de Deus governar sobre todas as coisas. O que podemos entender é que o reino de Deus é a extensão do ser de Deus. Você começa a perceber que o reino não é o céu, o reino não é a igreja. Num primeiro momento, o reino não é um lugar. O reino é a extensão do ser de Deus que tem direito legal de governar, de exercer domínio. Quando olhamos para a consumação deste reino que fala em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 3, quando o reino é estabelecido, ele é basicamente, resumidamente, a presença de Deus habitando entre os homens. Lá diz: eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. Então, a vinda do reino de Deus não fala de um lugar que está vindo, nem de um lugar que estamos indo, mas fala da própria presença de Deus. Então, o reino de Deus é basicamente o reinado de Deus, onde ele exerce o seu direito legal de governar e exercer domínio. O reino é inaugurado pelo Senhor Jesus depois da crucificação, quando ele recebe a autoridade para governar. Ele opera desde então e será efetivado com a segunda vinda do Messias.
Podemos pensar assim numa casa. A sua construção tem um início, um meio que avança dia a dia até a conclusão da obra. Se o reino de Deus fosse essa casa, nós estaríamos agora nos últimos detalhes, no acabamento fino. Já estamos desfrutando, mas quando a obra for concluída, desfrutaremos plenamente. Em Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21 diz: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Na profecia, Jesus continua falando assim: uma igreja sem mácula, sem tanta letra, uma igreja que ama, que cativa pelo amor e não por teorias. Essa é a igreja de Jesus. O que eu percebo aqui, meu irmão, minha irmã, é a indignação de Jesus sobre o conceito do que a maioria dos cristãos acha com relação ao que é a igreja. Eu te pergunto, no que foi transformada a igreja que ele fundou? Quando ele diz assim, uma igreja sem mácula, significa uma igreja sem mancha, sem sujeira, sem marca de imperfeição, sem defeito. E ainda ele acrescenta como essa igreja deve caminhar, através do amor em ação e não com teorias. Agora, no que se transformou a igreja nos dias atuais? Aí eu recomendo que você leia Mateus 23, dos versículos 1 a 36. Lá Jesus se revolta com os fariseus e escribas, religiosos da época. Agora pensa comigo por um momento. Qual a diferença que vemos hoje em dia? Nós cristãos, em sua maioria, frequentam uma igreja física. E eu te pergunto, qual o propósito deste ajuntamento de pessoas neste ambiente? Qual a expectativa que nós criamos quando frequentamos esse prédio que nós chamamos de igreja? O que esse tipo de ambiente tem causado de dor para mim e para você? Quantas dores e mágoas nós carregamos que foram acumuladas quando estávamos dentro de um lugar onde que supostamente existe para remover de nós as dores e mágoas? Muitas lideranças religiosas estão totalmente equivocadas. Algumas por falta de revelação, outras, infelizmente, por má intenção. Mas, quanto a nós, que estamos aqui para andar como Jesus andou em amor, não cabe julgamento com relação a isso, pois fomos tocados profundamente pelo amor dele. Não cabe a mim nem a você julgar quem é joio e quem é trigo. Nosso papel é transbordar de amor na vida de todos, sem exceção, independente de opiniões pessoais. Não é hora de opiniões pessoais. É hora de amar como Jesus amou, sem discriminação alguma. Então deixe suas opiniões pessoais de lado e siga de acordo com o amor que tem recebido. Não critique, não julgue, não fale mal. Ame a todos, sem exceção. Jesus continua falando na profecia: eu quero que vocês passem apenas o essencial, pois não temos tempo. Chega de teoria, chega de tantos livros e conhecimento. Até quando vai ficar guardando tanto conhecimento para poder colocá-lo em prática? É tão simples, aprenda de mim. Ande como eu andei e cative as pessoas pelo amor em ação e não com teorias. Vá de encontro às pessoas, seja como for, elas estão sedentas de mim, me procurando onde não devem. Aqui Jesus fala novamente sobre teorias e busca de conhecimento. Isso é muito bom, meu irmão, minha irmã. Mas o que vemos hoje em dia é uma busca por conhecimento frenética. E as pessoas estão se esquecendo do essencial. Quando nos apaixonamos por Jesus, queremos mais e mais, queremos assistir mais pregações, ler mais livros. Isso é bom. Mas Ele mesmo afirma que precisamos colocar em prática o que já sabemos, independente de se for muito ou pouco. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor.
Meu irmão, minha irmã, pouca importância tem a lei. É isso que Paulo fala aos Gálatas, ou seja, não devemos perder tempo com discussões vãs, devemos expressar a nossa fé pelo amor. E o mesmo ele diz para Timóteo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Fala assim: o alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Ao mesmo tempo que ele nos chama a atenção, Jesus nos dá a chave aqui na profecia. Ele fala assim: é tão simples, aprendam de mim. E você pode perguntar: mas Vinícius, como vou aprender dele? A própria Escritura responde para nós. Olha isso, olha o que diz em João 15,5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A chave que Jesus dá é o seguinte: conecte-se à videira, permaneça nela, aprenda com ela. Quando Jesus continua falando na profecia para andarmos como ele andou, ele já dá a chave como ele caminhava. Ele fala assim: através de um amor em ação e não teórico. E olha o que diz em 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Nesse versículo a Bíblia faz uma afirmação muito clara: o amor sem ação não é suficientemente bom. É muito barato dizer eu te amo. Isso não nos custa muito. Seu amor pode estar focado e expresso principalmente em palavras e não em ações. 1 Pedro 3,8 diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Nós abençoamos as pessoas não somente com nossas palavras, mas com aquilo que fazemos por elas. Somente perdoar e dizer Deus é contigo para a pessoa que nos machuca ou nos faz mal pode soar nada mais que mera religiosidade. 1 João 3,17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha isso, meu irmão, minha irmã. Deus não nos disse que nos ama simplesmente, mas ele mostrou o seu amor por nós através de ações e, portanto, devemos fazer o mesmo. O amor não é um sentimento, mas é uma escolha e deve ser colocado em prática, em ação, como a Bíblia nos pede para fazer. 1 Coríntios 12:31: entretanto busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo iria começar a falar sobre o caminho a seguir, o amor. Depois deste versículo, entramos no capítulo 13 de 1 Coríntios, muito conhecido por todos, que descreve o amor de forma mais sublime que poderíamos contemplar. O amor é a coisa mais poderosa do mundo e deve ocupar o primeiro lugar da nossa lista de prioridades. Devemos estudar sobre o amor, orar sobre o amor e desenvolvendo os frutos do amor, praticando o amor ao próximo. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O amor é a melhor coisa pela qual podemos comprometer as nossas vidas. Fique atento, pois se o amor não ocupar lugar preferencial em sua vida, seus objetivos de vida poderão se frustrar com o decorrer do tempo. Se o amor não é a sua prioridade número 1, saiba que precisa ser. Se isso é uma realidade em sua vida e hoje você se decidir em criar um compromisso
de andar em amor será a melhor decisão que irá tomar como cristão. E com isso caminhará como Jesus diz que devemos andar. Em 1 Coríntios 13:13 diz: assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Essa passagem deixa claro que o mais importante é o amor. A fé e a esperança são vitais e necessárias, mas ainda que essenciais, não são mais importantes que o amor. Jesus nos deu um novo mandamento, que é de amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e Ele disse que esta seria a maneira pela qual o mundo saberia que somos seus discípulos. Olha o que diz em João 13:34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, tenha esperança em todo o tempo e ande por fé. Mas, acima de tudo, busque o amor e ande nele. Deus é amor e quando andamos no amor, nós o mostramos para aqueles que estão próximos de nós. No final deste trecho da profecia de Jesus é o mais triste, pois Jesus diz que as pessoas estão sedentas dele, mas estão procurando onde não devem, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque a verdadeira igreja de Cristo não está empenhada verdadeiramente em colocar o amor em ação. Ele continua falando na profecia: é tão simples, é tão simples. Pare de complicar, parem de colocar tantos obstáculos. Quem faz isso achando que não está pronto, está dando desculpas. Muito forte isso, não é, meu irmão, minha irmã? Complicamos o simples. Eu ouço muitas pessoas falando isso para mim. Ainda não estou pronto. Preciso terminar de ler a Bíblia toda. Preciso de mais um curso. Preciso de mais uma mentoria. Preciso disso, preciso daquilo. Preciso comprar uma Bíblia comentada para entender melhor. Eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouca fé. E por aí vai, meu irmão, minha irmã. Desculpas, desculpas e mais desculpas. E como Jesus disse, é tão simples, é tão simples. Então dê passos com o que você tem. O que você tem pode parecer pouco para você, mas para quem não tem nada é muito. Então use o pouco, chega de desculpas. Olha essas passagens. Mateus 25:23 diz: o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus 14:29-31. Foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo o vento forte teve medo e começou a afundar para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa passagem é incrível. De acordo com a palavra, qual era o tamanho da fé de Pedro? Pequena, pouca. Mas eu te pergunto, quem andou sobre as águas? Pedro. Ou seja, com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, o mesmo Pedro pregou em Atos 2 e 3.000 almas se converteram. Com pouca fé, ele andou pelas ruas de Jerusalém e a Bíblia diz que a sua sombra curava os enfermos. Mesmo com pouca fé, depois de 2000 anos, estamos falando dele aqui. Não importa se é pouca ou é muita, o importante é se você está usando. O pouco que você tem pode mudar a sua vida. O pouco que você tem pode mudar o destino de outras pessoas. Você pode mudar a vida de muitas pessoas com muito pouco. Dê apenas o primeiro passo com o pouco que acha que você tem. Seja simples, como Jesus disse. E Jesus continua falando na profecia: tantas pessoas ficam procurando seus dons, talentos, propósitos, chamado. Um só é o chamado, um só é o propósito: que ame como eu os amei. Olhe para aquela cruz, olhe para aquela cruz. O que eu passei foi muito doloroso.
Ali está o amor, o auge do amor, o sangue do amor, a morte por amor. Foi ali que tudo começou. Aqui, meu irmão, minha irmã, é muito claro e dispensa muitos comentários. Uma quantidade enorme de pessoas chegam para mim e perguntam: Vinícius, como descobrir o meu propósito? Existem pessoas que passaram a vida buscando o seu propósito aqui e ali, tateando de um lado para o outro e não encontraram. E Jesus fala claramente: um só é o propósito, um só é o chamado, que ame como eu os amei. E logo após ele diz como fazer isso, falando do seu sacrifício de cruz, onde ele morreu por nós. Ele nos aponta para a maior representação de amor que já existiu. Ele aponta para a cruz do Calvário, quando ele morreu por toda a humanidade, derramando o seu precioso sangue. Esse amor ágape foi depositado em nós, esse amor de Jesus, através do Espírito Santo. Olha o que diz na passagem de Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Continuando, Jesus fala assim: então pare de teoria e coloque em prática. Não me pergunte como, porque eu tenho falado com os meus, mas eles não me ouvem porque não param de procurar conhecimento. Estão cheios de letras no coração e na mente, por isso não conseguem me ouvir. Eu falo diversas vezes, não me ouvem. Sejam simples, é simples. Não compliquem, sejam simples. Nessa parte, Jesus fala novamente para colocarmos em prática o que sabemos. O que me chama a atenção é que Jesus afirma que tem falado aos seus, mas eles não têm ouvido. E ainda fala o porquê, porque estão cheios de letras no coração e na mente. Por isso não conseguem ouvir. E ainda ele diz que fala diversas vezes, mas eles não me ouvem. Muitos cristãos, meu irmão, minha irmã, colocam o Espírito Santo em uma caixinha, ou devido às suas mentes religiosas, estão orando errado, em desacordo com a nova aliança, para criar essa conexão com Deus. Não param de falar, não se aquietam. A letra sem o Espírito é morta. A letra sem o Espírito não vivifica. Algumas passagens para você meditar. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 6:45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Isaías 30:21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. João 8:47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Lucas 11:28. Ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mateus 7:24-25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Jesus continua falando: sejam simples, é simples, não compliquem, sejam simples. Eu tenho pressa em fazer o reino se estabelecer de forma concreta, mas só aqueles que entenderam a viver a simplicidade do Evangelho serão usados poderosamente. Sejam simples, puros e retos. Sejam a essência, a imagem e semelhança. Sejam amor, sejam vida, sejam verdade. Aqui também dispensa muitos comentários. Ele fala novamente da simplicidade. E aqueles que entenderam serão usados, ou seja, aqueles que andarem como Jesus andou, em amor, desenvolverão habilidades poderosas.
Ser simples, como Jesus fala aqui, puro, reto, essência, amor, vida e verdade. O que é isso? É ser como Jesus, pois ele tinha todas essas características. E como fazer isso, Vinícius? Já falei anteriormente. Conexão à videira. Conexão à videira. Ele continua na parte final da profecia dizendo assim: apenas recebam e deem. Parem de trazer tantas teorias. Minha igreja foi deturpada e eu usarei os mais puros e improváveis. Conheço os corações e sei os que estão preparados. Eu tenho pressa. Não percam tempo com a letra. Chega de letra, é hora de ação. Você sabe o que tem que fazer. Então não há desculpas. Preciso de pessoas que estejam disponíveis. E se você se fazer disponível, usarei você. Então não teorize, faça. Como receber de Jesus? Vou ser redundante e vou repetir isso várias vezes. Conexão à videira. Jesus diz sobre usar os puros e improváveis, e isso nos remete ao que está escrito em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. E ele falou também novamente sobre parar com teorias e agir, ou seja, amor em ação. Finalizando, ele fala algo muito importante: disponibilidade. Ele fala em usar os disponíveis. E eu te faço essa pergunta agora, meu irmão, minha irmã, para você meditar. Você está disponível? Você é capaz de largar tudo por Jesus? Você está disposto a fazer parte disso? Você está disposto a ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Lucas 14, 26 a 27 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e a parte mais importante, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, repito, renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E aí, meu irmão, minha irmã, você está disponível? Se, assim quando eu falei isso aqui, se você está disponível e você largaria tudo para Jesus, se esse sim já não pulsou do teu peito de imediato, é que você não está disponível ainda. Mas você pode se tornar disponível. Conecte-se à videira. Terminando a profecia, ele fala assim: chega de letra, chega de tantas pessoas falando com você, ouça de mim. Eu falo, mas vocês não me escutam. Aquiete-se e ouça. Eu estou muito perto, mais perto do que imagina. Deixa eu ser através de vocês, deixa eu amar através de vocês, deixa eu te usar. Eu preciso apenas dos puros e retos de coração, como uma criança. Preciso dos pequeninos. Tenho usado os pequeninos. Aprendam a viver o sobrenatural e andar em amor com os pequeninos. Eles sim sabem o que é amor, pois eles dão a vida pelos seus, como eu dei a vida por vocês. Aprendam com eles. Vocês acham que têm que ensiná-los? Mas vocês que precisam aprender com eles. Não há tempo. Coloque em prática. Eu quero corações disponíveis. Eu quero almas puras e retas, obedientes e que sejam conduzidas pelo meu Espírito. O que Jesus diz aqui, meu irmão, minha irmã, que é interessante. Pare de ficar ouvindo tantas pessoas. Muitos cristãos só fazem o que o líder diz, o que ele aponta. Abriram mão de ter uma conexão direta com Deus e viraram fantoches. Jesus ainda dá a chave para ouvirmos. Ele fala: aquietar-se. Então aquietem-se.
Quando nos aquietamos, nos conectamos à videira e recebemos dela. Jesus será através de nós, amará através de nós, realizará o sobrenatural através de nós. Quando ele diz para aprender com os pequeninos, as crianças, isso é muito claro na palavra quando diz em Mateus 18, 3 e 4. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E depois ele diz, pois eles dão a vida pelos seus. Aqui, gente, quando ele fala, pois eles dão a vida pelos seus, ele está falando ainda das crianças. E ele continua, como eu dei a vida por vocês. Isso aqui me intrigou. E eu pedi, Espírito Santo, eu não entendi essa parte da profecia. Como assim as crianças dão a vida pelos seus, como Jesus deu a vida por nós? E, gente, eu recebi uma revelação tão poderosa em meu espírito com relação a este trecho. E o Espírito Santo me remeteu lá no meu passado, quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos. E eu estava com a minha família no litoral do Paraná. Eu estava na areia catando conchinha e minha mãe e minha irmã estavam no mar. De repente eu comecei a ouvir gritos, elas estavam se afogando. Prontamente eu joguei aquelas conchinhas no chão, joguei na areia e me direcionei para o mar, na intenção de salvá-las, sendo que eu não sabia nadar. Eu não estava me importando comigo, com a minha vida, eu só queria salvá-las. Eu creio que é isso que Jesus quis dizer. Meu irmão, eu espero que este conteúdo tenha enriquecido a sua vida. E eu termino com as palavras que Jesus mais repetiu nesta mensagem que ele me entregou, nesta profecia, e que devemos ficar atentos. Sejam simples, eu tenho pressa. Peço que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que puder. Compartilhe para que as pessoas ouçam o que Jesus disse. Aquelas que têm ouvidos para ouvir vão tomar posse e colocar em ação justamente o que Jesus pediu, o amor, sendo simples e caminhando passo a passo, conectado à videira. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.